Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos a mais este vídeo. É uma alegria tê-los conosco. Quero convidá-los para que juntamente passamos a leitura do texto que meditaremos nesta manhã, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15. João capítulo 15, versículo 15 nos diz: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Vamos orar, pedindo sabedoria e direção da parte de Deus, que sejamos ensinados neste momento e que pela palavra sejamos transformados. Bondoso Deus, muito obrigado por suas misericórdias renovadas, obrigado pelo seu muito amor com que nos tem amado. E aqui estamos mais uma vez, meu Pai, com corações abertos, querendo ouvir a Tua voz. Oramos para que o bendito Espírito do Senhor esteja trabalhando nas nossas vidas, meu Pai, transformando o nosso coração. Encha-nos de Ti. Molda-nos de acordo com a vontade soberana do Senhor. Eu preciso de Ti, meu Pai, usa-me nas Tuas mãos. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Mais que discípulo, amigo. Meus amados, é sempre gratificante pensarmos que Jesus, o Filho de Deus, é literalmente um amigo pessoal daqueles que são seus verdadeiros discípulos. É importante ressaltarmos a ideia de que um discípulo é um seguidor, é um aluno de Jesus. Agora, o que significa ser amigo de Jesus? Tiago, em sua carta, no capítulo 4, versículo 4, nos diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, o homem tem apenas duas opções: ser amigo de Jesus ou amigo do mundo. Que prefiramos em todos os momentos e situações ser amigo de Jesus. Amém? Ele está sempre nesta expectativa. Esse é o desejo do seu coração. Nesta passagem que lemos do Evangelho de João, Jesus está falando com seus 11 discípulos. Judas já havia se apartado para consumar sua miserável traição. Eles estão tristes, porque estão aguardando a partida do Mestre. Seus corações estão literalmente entristecidos. Eles sabem que Jesus vai deixá-los. Mas em todas estas palavras, Jesus está confortando os seus discípulos. E ser chamados de amigos foi um dos maiores confortos entre todas as coisas que Jesus disse àqueles homens. O versículo de número 15, que foi o que lemos no início desta mensagem, nos diz: Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Ele chama os seus verdadeiros seguidores, que são os ramos ligados à videira, e que na verdade estão frutificando. Ele então os chama de amigos. Aquele que pessoalmente conhece e ama a Jesus tem um relacionamento pessoal com ele. Então essa é uma das lições básicas que aprendemos com este texto. Qualquer pessoa que conhece e ama Jesus tem um relacionamento pessoal, desenvolve ao longo da vida
um íntimo relacionamento com o Senhor Jesus. Há um significado muito especial quando Jesus diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Há sim um significado muito especial nisso, porque a palavra servo usada aqui vem do grego doulos, que significa escravo ou alguém que se rende à vontade de outra pessoa. Jesus então está dizendo: vocês não são mais escravos, mas amigos. Percebem a diferença? Vocês não são mais escravos, mas amigos. É uma mudança de estado. Servo ou escravo era um título de vergonha entre os homens naquela época. A palavra servo foi usada muitas vezes em termos de pessoas que serviram a Deus. Muitos foram chamados de servos do Senhor, tal como Moisés, Josué, Davi, Paulo, Pedro, Tiago e tantos outros. Mas aqui, em particular, Jesus está dizendo: eu quero chamá-los de amigos. Então era um tratamento especial, era um tratamento diferenciado. No Antigo Testamento, apenas Abraão foi chamado amigo de Deus. Esta é uma intimidade única. É claro que no Antigo Testamento, Abraão teve uma relação especial com o Senhor. Ele era o pai de Israel. E assim Jesus está dizendo para aqueles discípulos: eu estou prestes a estabelecer com vocês um novo tipo de relacionamento, um novo tipo de amizade. Quero ser um amigo, né? E isso era tão especial para aqueles homens, né? Era algo maravilhoso para aqueles discípulos. Na corte do imperador romano e nas cortes dos reis orientais, havia um grupo muito seleto de homens. Eles não eram apenas os conselheiros que foram educados politicamente. Eles eram os queridos amigos do rei ou do imperador. Eles eram seus protetores, bem como os seus conselheiros. Eles eram os únicos que estavam cuidando de sua vida e em todos os momentos eles tinham acesso imediato à presença do rei. Eles poderiam entrar em seu quarto de dormir a qualquer hora que quisessem. Eles poderiam estar com ele sempre que necessário. Eles não precisavam de permissão de ninguém, porque eles eram chamados de amigos do rei. E é exatamente isso que Jesus nos ensina neste texto. Não precisamos de nenhuma autorização para chegar em sua presença. Amém? Através do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, temos livre acesso à sua presença. A qualquer momento do dia ou da noite, nós podemos nos aproximar do trono do Senhor e seremos aceitos em sua presença, né? A sua graça nos alcançou. Não há nenhuma formalidade estabelecida para que possamos dele nos aproximar. O acesso é sempre imediato e instantâneo. A única coisa que nos impede de nos aproximarmos do Senhor é o pecado. Mas nós não precisamos viver na prática do pecado, porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda iniquidade. Amém? Nós não somos como os escravos que não têm direito de entrar na presença do Mestre. Nós não somos como indivíduos que lotam as ruas para ver um rei passar na esperança de talvez
ter um vislumbre de seu manto batendo na brisa. Não, nós temos uma intimidade completa e total com o Rei da Glória. Amém, meus amados? Nós temos uma intimidade completa, uma intimidade total com o Rei da Glória. Isso é o que significa ser amigo de Jesus. Que privilégio! Agora, qual é a condição? O versículo 4 nos apresenta de uma maneira tão clara, né? Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Então, uma condição básica para ser amigo de Jesus é a obediência. E o Senhor tem prazer na nossa obediência. Amém? Então, que o nosso prazer também esteja em obedecer os preceitos de Deus. A obediência, meus amados, é a prova de que estamos verdadeiramente ligados à videira. A obediência é a prova de que estamos verdadeiramente ligados à videira. Em João capítulo 8, versículo 31, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. No capítulo 10, versículo 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. Não é a obediência que torna você um salvo. A obediência é a prova de que você é um salvo. Amém? É a obediência, né, que na verdade se torna a prova de que você é um salvo. Jesus apresenta, meus amados, 5 características de um amigo verdadeiro. E eu quero apresentá-las neste momento. A primeira característica de um amigo verdadeiro é o fato de que ele pratica o amor entre irmãos. O amigo verdadeiro de Jesus é aquele que pratica o amor entre irmãos. Capítulo 15, versículos 12 e 13 nos dizem: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu sei, não é uma tarefa tão fácil. Amar como Jesus amou exige uma dedicação especial, exige um esforço maior. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. O verdadeiro cristão tem um amor legítimo, profundo e sincero pelos outros. O cristão verdadeiro tem sim um amor legítimo, profundo e sincero pelos outros. Isso faz parte da nossa vida. Isso está intrínseco na nossa natureza, no nosso coração. Agora, de onde vem esse amor? Romanos capítulo 12, versículo 5 nos diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então esse amor é graças ao que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. É graças à bondade dele, é graças à sua misericórdia, é graças àquilo que ele nos deu, porque nós estávamos longe de Deus. Não havia em nós nenhuma beleza, nenhuma virtude, nenhum merecimento, mas ele nos redimiu, ele nos deu vida. Então hoje nós conseguimos amar o nosso próximo, porque primeiramente ele nos amou. João capítulo 5, versículo 1 nos diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Então veja, é uma consequência
eu fui amado e agora eu tenho condições de amar. Eu sou fruto deste amor. Ele me amou primeiro, então agora eu tenho a responsabilidade de amar aqueles que estão ao meu redor. 1 João capítulo 2, versículos 9 e 10. Aquele que diz que está na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Uma pausa. Você tem amado os seus irmãos em Cristo? Até que ponto? Você se preocupa com as suas necessidades? Você tem orado pelas necessidades dos seus irmãos em Cristo? Qual foi a última vez que você pegou um telefone e ligou para um irmão perguntando se tudo está bem, se ele está precisando de alguma coisa? Qual foi a última vez que você acordou de madrugada com a disposição de orar pela necessidade de alguém? Irmãos, o amor não pode existir apenas na esfera das palavras, porque quem muito ama, age. Então o amor precisa acontecer na prática. Importa que amemos em ações. Não há como amar a Deus sem amar a Cristo, e não há como amar a Deus e a Cristo sem amar uns aos outros. João 15:35 nos diz: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você percebe como isso é profundo? Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O mundo nos vê, o mundo nos contempla, nos observa. Então eu entendo que o mundo de fato vai reconhecer que somos verdadeiros discípulos do Senhor se nos amarmos uns aos outros, se houver a prática do amor. E esse tipo de amor que atinge o coração e a alma de alguém é que nos permite zelar uns dos outros. Esse amor, sim, que atinge o nosso coração, que domina a nossa alma, é que nos permite zelar uns dos outros. Esse amor que gera preocupação, esse amor que gera cuidados, né? O versículo 13 nos diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus é o exemplo maior. Ele os amou até o fim, amou os seus discípulos até o fim, e os amou ao ponto de dar a sua própria vida. Ele nos amou também, ao ponto de dar a sua vida, para que tivéssemos salvação. Em todo o mundo, por toda a história, o mundo sempre reconheceu a evidência suprema do amor, quando uma pessoa morria por aquele que amava. No mundo todo, por toda a história, o mundo sempre reconheceu a evidência suprema do amor, quando uma pessoa morria por aquele que amava. Ele morreu por nós, provando o seu amor. É exatamente isso que Jesus estava prestes a fazer quando escreveu este texto, quando falou estas palavras, aos seus discípulos. Ele os amava. Se ele não morresse, eles passariam a eternidade no inferno. Jesus sabia que a sua morte estava a apenas algumas horas da realidade. Jesus não iria morrer para si,
Ele levou os nossos pecados em seu corpo sobre aquele madeiro. 2 Coríntios 5:21 nos diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Sua morte foi substitutiva. Nós fomos os beneficiários. Aquela cruz era para nós. Nós somos pecadores. Ele morreu no nosso lugar. Nós não somos apenas testemunhas do Calvário. Somos a razão daquele sacrifício. O desafio para nós é amar como ele nos amou. 1 João 3:6 nos diz: nisto conhecemos o amor de Deus, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Será que nos preocupamos uns com os outros? Será que de fato amamos uns aos outros? Então, a primeira característica de um amigo de Jesus é esta: o amigo, de fato, pratica o amor. O amor entre irmãos é evidente na vida daquele que é amigo de Jesus. Segundo lugar, a segunda característica, de um amigo de Jesus: ele conhece a verdade divina. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Foi o que nós lemos no texto inicial. O escravo jamais poderia ser um amigo. Se você pensar literalmente, no significado da palavra escravo e no que o escravo representava naqueles dias, você vai entender que o escravo jamais poderia ser um amigo. No grego, escravo não passava de uma ferramenta viva. Seu mestre nunca dizia a ele nada além de ditar ordens quanto ao que deveria fazer ou deixar de fazer. Mas como amigos de Jesus, compartilhamos seu coração, compartilhamos seus planos, compartilhamos seus motivos, seus propósitos. Nós não estamos trabalhando, meus amados, para ganhar alguma coisa. Nós já ganhamos o que mais precisávamos, que é a salvação eterna. Hoje trabalhamos por gratidão, porque é impossível amá-lo e não servi-lo. 1 Coríntios 2, 14, 15 e 16, a Bíblia nos diz: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque elas parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Desde que o aceitamos como nosso Salvador, fomos transformados, nascemos para uma viva esperança. Tudo se fez novo. Pelo Espírito Santo e pela Palavra de Deus, nós passamos a conhecer a verdade divina. Filósofos e cientistas estão pesquisando e buscando a verdade. São como bebês numa floresta, em comparação com o mais simples cristão, que é exposto à revelação de Deus através da sua palavra e do ministério do Espírito Santo. Que bom pensar que a palavra nos instrui. A palavra é viva, ela penetra o nosso coração. Quando o nosso coração de fato se abre,
bem como as nossas mentes. A palavra nos enche, a palavra traz vida, a palavra nos ensina. Amém? Então essa é a segunda característica de um amigo de Jesus. Ele aprende as verdades divinas. Ele guarda as verdades divinas. Ele é dominado pela verdade da palavra. Terceiro lugar, a terceira característica de um amigo de Jesus. Os amigos de Jesus são especialmente escolhidos. Versículo 16 do capítulo 15 nos diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Você percebe aqui a particularidade? Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Versículo 19. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Não foi uma escolha qualquer. É algo muito profundo. É algo muito peculiar. Efésios 1:4 nos diz: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Eu vos escolhi e vos nomeei. Que preciosidade, né? Eu vos escolhi e vos nomeei. Nomear, no grego, significa ser convocado para um serviço especial ou para uma razão especial. Nenhum cristão jamais foi escolhido para ficar parado como um espectador, apenas como um observador. Você não foi chamado, meu amado, apenas para observar tudo acontecendo. Não, você foi chamado para fazer parte desta obra, para fazer parte deste milagre. Fomos chamados e ordenados para glorificar o nome de Jesus no mundo. Somos chamados e ordenados para deixar Deus cumprir sua perfeita vontade através de nós, porque nós somos os instrumentos que Ele deseja usar. E é claro que Ele poderia usar outros meios. Deus poderia usar o sol, Deus poderia usar a lua, Deus poderia usar as estrelas, Deus poderia usar o mar, Deus poderia usar uma jumenta, Deus poderia usar um jumento. Claro que sim. Mas o plano de Deus é usar você. Deus poderia usar os anjos? Claro que sim, eles tanto desejaram. Mas o plano de Deus continua sendo usar você e a mim. Amém? Nós somos os instrumentos que o Senhor deseja usar. Não fomos chamados a uma vida de apatia, a uma vida de indiferença. Fomos chamados, sim, para percorrer um caminho, para cumprir um propósito. Deixe-me dizer algo. Pare de olhar para os problemas. Pare de reclamar da vida. Reconheça que Deus tem um propósito para você. Reconheça que você foi chamado para cumprir este propósito. Reconheça que Deus está na expectativa de poder usá-lo em suas mãos. Enquanto você apenas olha para as dificuldades, enquanto você apenas lamenta diante dos problemas da vida, você apenas perde as oportunidades de ser usado pelas mãos do Criador. Meus amados, sempre tivemos problemas, sempre tivemos dificuldades,
mas Deus nunca deixou de cuidar de nós. Deus nunca deixou de suprir nossas necessidades. Deus nunca nos amparou. Ele nunca deixou de ser o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Ele nunca deixou de ser o nosso socorro presente na angústia. Acabei de pregar sobre o Salmo de número 46, que nos fala sobre isso. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na angústia, né? Refúgio é um lugar onde nós nos abrigamos até que passe o temporal. Refúgio é um lugar de amparo, é um lugar de abrigo. Haveria um lugar melhor para nos abrigarmos do que na pessoa do Criador? Então, que em todos os momentos e situações da vida, você possa correr para os braços do Pai. Você possa se abrigar na pessoa do Criador e deixar então que Ele o use em suas mãos. Que possamos comungar com o propósito de Deus, entendendo que sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Paremos de lamentar e vamos deixar Deus nos usar em suas mãos. Fomos chamados para percorrer um caminho. Não pare, não desista, não retroceda. 2 Tessalonicenses 1:11 nos diz: por isso também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua bondade e a obra da fé com poder. Rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da vossa vocação. Quarta característica de um amigo de Jesus: seus frutos permanecem. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Que bênção é pensar que Deus nos faz frutificar e faz com que o nosso fruto permaneça. Afinal, o que é fruto? Fruto aqui é a semelhança de Cristo. É a confissão de louvor. É uma contribuição de amor. É uma comunicação que abençoa. É conduzir outros a Jesus. É viver aquilo que Deus tem para que vivamos. Você pode pensar: bem, eu não tenho qualquer fruto eterno. Eu nunca conduzi alguém a Jesus. E eu lhe digo, talvez você nunca teve o resultado final, ou nunca fez uma colheita, mas cada vez que alguém viu o amor, ou a alegria, ou qualquer outros frutos do Espírito em sua vida, o plantio da verdade de Deus estava ali. E quando essa pessoa veio a Cristo, você fez parte integrante daquele fruto. Há pessoas que talvez nunca presenciaremos entregando as suas vidas a Jesus. Quando chegarmos lá na glória, ficaremos surpresos. Folhetos que talvez entregamos, pessoas pelas quais oramos, outros pregaram, outros conduziram estas pessoas a Jesus. Sabe aquela oferta
que mês a mês você coloca no gasofilácio da igreja e é enviada para o sustento dos missionários, aquelas almas que os missionários ganham para Jesus. Talvez você nunca conhecerá estas almas neste mundo, mas quando chegar lá na glória, talvez vai receber um abraço destas almas que foram alcançadas pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu empenho. Até uma canção que cantamos que fala sobre isso. O que você deu a Deus valeu, pois foi a mim que alcançou. Quero agora agradecer pelo amor que demonstrou. Nem sempre faremos a colheita, mas em muitos momentos teremos parte nos frutos. Então, meu querido, continue. Não desista. Deus deseja usá-lo, porque os frutos são eternos. Quando você ensinou a alguém a palavra de Deus, quando você enriqueceu sua vida para dar mais glória ao Senhor, você também produziu um fruto eterno. É maravilhoso ter uma vida frutífera. Há frutos, sim, que durarão para sempre. Eu não me arrependo das decisões que tomei. Aceitei Jesus com 16 anos de idade. Deus me chamou para pregar após 6 meses de conversão. Eu não sabia o que faria, eu não sabia onde Deus me usaria, e com toda a minha timidez, eu sinceramente disse para Deus: Senhor, isso é praticamente impossível. Mas eu queria obedecer. Eu queria muito que Deus me usasse. Com 17 anos eu fui para o Instituto Bíblico. E desde então, pela graça de Deus, pela sua misericórdia, tenho pregado. Tenho tentado viver para Deus. São mais de 30 anos de caminhada. São mais de 30 anos vivendo para Deus, derramando a minha vida na vida de outras pessoas. Eu não me arrependo da decisão de servir a Deus. Eu não sirvo a Deus por causa dos frutos, mas eu sei que servindo a Deus, inevitavelmente, estou ajuntando frutos eternos. Frutos que durarão para sempre. Um verdadeiro ramo não produz um fruto temporário, mas ele produz um fruto permanente. Só o que é feito para Cristo permanecerá. Todos os frutos espirituais que você carrega é para sempre. Marcos 4:20 nos diz:
E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem e dão fruto. Um a 30, outro a 60, outro a 100 e assim por diante. Último lugar, um amigo de Jesus tem sempre suas orações respondidas. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Em meu nome. Talvez você nunca parou para pensar nesta expressão. Significa que o indivíduo está em pé no lugar de Jesus. Esta expressão em meu nome, ou seja, em nome de Jesus, significa que o indivíduo está em pé no lugar de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus, significa que você está pedindo no lugar dele. Não significa uma simples menção do nome dele no final de uma oração. Isso não é um ritual. Isso não é uma simples prática, uma vã repetição. Pedindo em seu nome, você está no seu lugar. Ele é a sua verdadeira oração. Ele é o peticionário. Ele é o beneficiário. Oramos apenas o que é consistente com a perfeição de Cristo. Orar em seu nome, então, é procurar o que ele procura, é amar como ele ama, é desejar o que ele deseja, é promover o que ele dá glória. É o que João escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. O oposto é o que Tiago disse: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. E assim devemos orar, como se fosse o próprio Senhor Jesus orando. Concluindo, meus amados, uma pesquisa aponta que o homem consegue ao longo da vida, no máximo, 12 amigos verdadeiros. Me alegra pensar que Jesus é o amigo maior, que Jesus é o amigo melhor. Eu não sei quantos amigos conquistarei nesta vida, mas eu sei que Ele é o amigo maior, Ele é o amigo melhor, em todos os momentos e situações. Todos podem falhar, todos podem nos deixar, Ele jamais o fará. Todos os dias, Jesus está na expectativa de que dele nos aproximemos e estabeleçamos um verdadeiro relacionamento, um relacionamento pessoal, a fim de desfrutarmos de tudo aquilo que ele bondosamente deseja e pode nos dar. Mais que discípulo, amigo. Que Deus o abençoe. Que você seja um verdadeiro amigo de Jesus.